Vamos voltando. Gente, eu não percebi que meu tempo estava acabando, eu não fiz contagem regressiva e me cortou no meio da conversa. Foi mal. Obrigada, filho. Vamos voltando todo mundo, que aí eu continuo a explicação de onde eu parei, certo? O ruim de compartilhar a tela é que eu não fico vendo vocês todos, eu não sei se vocês estão rindo das minhas piadinhas, eu não sei se vocês estão concordando com o que eu estou falando, vocês estão entendendo, eu só vejo algumas poucas janelinhas. Então, gente, interage comigo, mesmo que seja de maneira muda, pelo amor de Deus. Eu fico assim me sentindo muito sozinha, é deprimente dar aula se sentindo sozinha. Bom, já temos 19. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha quando caiu, né? Vou compartilhar a tela de novo, se por acaso alguém mais pedir para entrar, eu aceito, lógico. Bom, então eu estava falando da chave, que representa que esse esquecimento, eu não lembro onde eu coloquei tal coisa, na verdade não é um esquecimento, esse lapso de memória é uma maneira da nossa mente, do nosso inconsciente tentar nos ajudar, tentar fazer alguma coisa a nosso favor, nosso bem-estar. É o primordial. Ato falho é diferente de esquecimento. Ato falho é quando a gente troca uma letra numa palavra ou uma palavra numa frase e fica tudo sem sentido e a gente fala, nossa, eu tô tão estressado, tão cansado que eu tô trocando as palavras. Já fizeram isso? Trocar as palavras? Pois é. Nem sempre essa troca de letras é por causa de um cansaço, por causa de um estresse, não. Às vezes essa troca de letras aí significa muito. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui comprar remédio uma vez numa farmácia de manipulação e aí eu pedi para a moça entregar para mim no meu trabalho. Eu estava lá na Unievangélica e aí na faculdade. E aí a moça entregar na Unievangélica, anotando no papelzinho, anotou meu nome, meu número de telefone, Unievangélica. Onde a senhora vai estar? Lá é tão grande. Aí eu falei assim, bloco C, último andar. Ela escreveu bloco C, último altar. Na hora, eu vi que era um ato falho, vapo, olhei na mão dela e ela estava de aliança. Eu falei assim, você tá noiva? Aí ela falou assim, tá. Aí eu falei, o casamento tá perto? Ela, tá. Eu falei, correria, né? Muita coisa para resolver. E ela, muita coisa para resolver, mas por que a senhora tá? Eu falei, é porque você não escreveu bloco C, último andar. Você escreveu bloco C, último altar. Ai, meu Deus, a gente fica tão cansado que troca as letras. Gente, era a última chance dela subir no altar da vida dela. E ela estava muito preocupada disso dar certo ou disso dar errado. E ela escreveu, isso é ato falho. Isso não é mente cansada. Isso é ato falho. Ao invés dela escrever último andar, ela escrever último altar. Então, outro exemplo de ato falho. Uma vez eu conversei com uma colega de trabalho e essa colega de trabalho estava se sentindo estava muito chateada porque ela não achava que o trabalho dela não estava sendo reconhecido. Ela literalmente disse a frase para mim: eu estou me sentindo muito deixada de lado. Parece que eu não tenho valor para a equipe, o nosso chefe não valoriza o que eu faço. E essa pessoa desabafou comigo, eu ouvi, e a gente entrou juntas para uma reunião. Nessa reunião, ela tinha que apresentar um relatório e ela fez slides, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, só que em cada slide ela colocou o nome dela assim, pequenininho e no cantinho, sabe? Ela copiou e colou esse nome dela em todos os slides, só que ela escreveu o próprio nome errado. Ela chamava fulana de tal dos Santos e ela escreveu fulana de tal dos Cantos.
O que ela estava se sentindo? Nos cantos, né? Deixado de lado, nos cantos. Só eu que vi aquilo. Às vezes você pode pensar assim, ah, professor, o C e o S é muito pertinho aqui no teclado, trocou a letra. Gente, mas é um nome próprio da pessoa e ela copia e cola em vários slides, sem perceber que dos santos está escrito dos cantos. Isso se chama ato falho. Para a psicanálise, isso me conta muita coisa em relação ao inconsciente da pessoa. É porque eu já sabia da história também, que eu prestei atenção. Ela tinha acabado de me dizer que estava se sentindo deixada de lado, né? E aí eu peguei e vi o nominho dela lá nos cantos. Não teve como eu deixar de lado essa análise. Preocupa não, viu, gente? Eu não fico fazendo essa análise na hora da prova, não. Na hora da prova eu corrijo só o que está escrito na prova. Na hora do trabalho eu corrijo só o que está escrito no trabalho, porque se eu for fazer análise de ato falho de aluno, não faz parte do trabalho de professora, não. Não se preocupem com essa parte. Mas já pensou como é complicado? A gente não pode errar perto de psicólogo, não. Acaba sendo observado esses atos falhos. O interessante é quando os alunos de psicologia aprendem o que é ato falho, e aí na hora da aula, se alguém troca alguma palavra, nossa, é aquela, ato falho, ai, o que está surgindo aí do inconsciente? E a brincadeira vai longe, sabe? O pessoal não pega leve, não. Além do determinismo psíquico, Freud, cadê meu trem? Dividiu a nossa estrutura mental em duas vezes. Primeira vez que ele dividiu a nossa estrutura mental, ele dividiu em consciente, pré-consciente e inconsciente. Uma maneira que eu gosto de explicar essa estrutura mental para todo mundo gravar, já expliquei essa estrutura mental para o pessoal que está no quarto período, acho que eles vão se recordar, é a gente comparar a nossa mente a uma tela de computador. Você está olhando, vocês que estão assistindo a aula pela tela do computador, o que está no na sua área de trabalho agora, que você está vendo agora? É a minha aula? É a minha aula, né? Então, a minha aula, a aula de psicologia da comunicação, ela está como foco principal. A tela que está aberta é o seu consciente. Isso que você está prestando atenção agora é o seu consciente. Isso que você está ouvindo eu falar, lendo os slides que eu coloco, o seu consciente, a sua parte alerta, a sua parte lúcida, sóbria, né? Espero que todo mundo seja sóbrio. Nós estamos conscientes. Então, só que não é só isso. Se você tiver algumas janelinhas minimizadas aí, que eu não tenho acesso à tela de todo mundo, as janelinhas minimizadas seriam outras coisas que o seu cérebro consegue trabalhar ao mesmo tempo. Por exemplo, o que você estava fazendo agora há pouco, antes da aula começar. Se você clicar nessa memória aí, o que eu estava fazendo antes da aula começar? Cliquei, abriu. Abre fácil, né? Tudo que está minimizado não abre fácil. Você não tem que procurar nos arquivos. Clicou, abriu. Então, se você, antes da aula, você tomou banho, jantou. Pronto, abriu fácil a sua memória. O que você vai fazer logo depois? O que você planejou para fazer depois? Ler o livro que comprou, né, Ana Vitória? Assistir a série, o capítulo da série, o episódio da série da Netflix que você está acompanhando. Quando a gente vai assistir um novo episódio de uma série, eles fazem uma recordação, eles fazem uma recapitulação dos últimos momentos. Isso aí é trazer da memória para o consciente para você conseguir entender o próximo capítulo. Então, isso tudo, quando eu pergunto para vocês, inclusive assim, ó, sobre o que a gente conversou na aula passada. Ixi, olha as caras. Na minha aula passada, o que a gente conversou? Veio rápido? Não veio rápido. Tem que fazer um esforcinho para lembrar?
Vocês estão tentando? Olha aqui, tá girando aquele negocinho assim. Tchan. Lembrou, Amanda? O que a gente falou na aula passada? Você ligou seu microfone e desligou. Não, é a falar que eu não assisti a aula semana passada. Ah, é mesmo. Você falou agora que você não assistiu. Quem lembra o que a gente conversou na aula passada? Ai, meu Parece que Deus. o Vitor falou que foi personalidade, né? Foi os tipos de personalidade. Lembrou agora? Quais são os 4 tipos de temperamento? Eu conheço o fleumático, o melancólico, Isso. o colérico e o sanguíneo. Isso, pronto. Vocês demoraram um pouquinho para lembrar, mas vocês foram lá num arquivo chamado Memória Recente, e esse arquivo se chama Pré-consciente para psicanálise. Pré-consciente é a pastinha que está aí na sua área de trabalho, que você clica nela e os últimos arquivos, o Word não tem disso? Últimos arquivos, arquivos recentes. Ele não tem uma listinha lá para você, já prontinha? Pois é, memória acessível. Isso é pré-consciente. Algumas memórias, assim, marcantes, eventos, episódios da sua vida também, que você lembra como se fosse ontem, mas foi há 2 anos atrás. Esse lembra como se fosse ontem também é memória acessível, mesmo que não tenha sido há pouco tempo. Então, pré-consciente é aquilo que eu consigo trazer à consciência de maneira rápida. Agora, tem algumas coisas que a gente não consegue se lembrar. A gente viveu uma série de episódios na nossa infância e na nossa vida. E a gente, se alguém perguntar assim, você lembra quando a gente foi lá em São Paulo, na casa da sua avó fulana? Nossa, mãe, pelo amor de Deus, eu tinha quantos anos? Você tinha 3 anos já, menina, você não lembra? Você andou de cavalo na fazenda, e você fica assim, meu Deus, eu já andei a cavalo, não sabia não. Nem parece que foi você que viveu, porque você não tem acesso a essa memória. Memória inacessível, gente, tá lá no inconsciente. Inconsciente, portanto, é uma pastinha que também está na sua área de trabalho, só que ela é zipada. E você não lembra a senha. Você não acessa a pastinha do inconsciente. A senha, deixa eu contar para vocês, tem uma senha para essa pastinha. A análise faz isso. Quem faz análise no deita no divã, o psicanalista vai te orientar a ter acesso ao seu inconsciente. Como que eu vou conseguir acessar o meu inconsciente, doutor? Você vai ter um diário do lado da sua cama, um caderninho, um lápis, uma caneta do lado da sua cama. Todo dia, na hora que você acordar, primeira coisa que você vai fazer, não vai no banheiro lavar rosto, fazer xixi, nada disso. Primeira coisa que você faz é, o que eu sonhei? E aí você acessa, quando a gente acorda, na hora que a gente acorda, a gente acessa os nossos sonhos. Se você demorar um pouquinho, ele cai no esquecimento, ele vai para o inconsciente, vapo, o inconsciente engole ele de novo, não te traz de jeito nenhum. Já aconteceu com você assim? Você acorda, nossa, sonhei com a minha tia, e aí você vai escovar o dente, fazer xixi, tomar café, e lá pelas tantas, no meio do dia, você encontra sua tia e fala, nossa, tia, eu não sonhei com você, mas não lembro o que era, não. Nossa, eu tenho certeza que eu sonhei. Acordei pensando em você, mas eu não lembro que é porque o inconsciente, ó, já engoliu de volta. Por isso quase todo dia. Quase todo dia, sim. Quase todos os dias a gente não se lembra do que sonhou. E aí, como que faz para lembrar? Tem que tentar acordar e lembrar. Elabora o sonho. E quando você for escrever o seu sonho na sua cadernetinha, não põe ordem, não conserta, porque sonho é a coisa mais sem pé nem cabeça do mundo. Você está viajando de avião, de repente você desce do trem, né? Aí o pneu fura. Você tem que escrever, parece diário de louco, mas você tem que escrever esse diário de louco, porque esse sonho, isso é para quem vai para análise. Aí a pessoa pega o caderninho e vai lá para análise, quem faz análise com psicanalista, e vai contar, nossa, teve um sonho essa semana que foi perturbador. Inclusive ele se repetiu. Tem gente que repete sonho. Nossa, toda semana eu sonho com fulano.
Esse sonho perturbador, então, ele é conteúdo para Professora, análise. eu posso contar um negócio? Depende. A minha analista, Ah, meu Deus. eu também tenho uns sonhos que, assim, acontece. Tipo assim, é só um sinal que vai acontecer alguma coisa no sentido do sonho. A minha psicanalista falou que eu tenho esse dom, né? Esse domínio, esse lance, sabe? É tipo, esse negócio de sentir e acontecer, de sonhar e acontecer. E não foi só uma vez, foi várias vezes. Premonição, tipo uma premonição, sabe? Ai, que horror. Acontece. Mas tipo assim. Acontece que a psicanálise mesmo acabou de explicar agora no slide anterior que nós temos o que chamamos de, que a psicanálise chama de determinismo psíquico. Nada acontece na nossa vida por acaso. A gente conduz a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Nossa, eu não queria encontrar o fulano de jeito nenhum. Como é que eu fui topar com ele? Ué, se você foi num ambiente que você tá careca de saber que ele frequenta, é meio óbvio que você vai encontrar, né? Então, nossa, mas pensei que estava viajando, vi no Instagram que estava viajando, gente, era TBT. Mas a gente faz de conta que não lembra que era um TBT e acha que estava viajando e vai no bairro que a pessoa mora e vai na padaria que a pessoa lancha e chega lá a pessoa está lá. Oi? Tem alguém rindo muito, eu não sei quem é não. Eu, professora, achei engraçado. Isso que a gente sonha é determinado pelo nosso inconsciente, é determinado pelas coisas, pelas vivências que a gente já teve, pelas experiências que a gente já teve. Eu vou explicar a segunda tópica, porque fica mais fácil, inclusive, de entender os sonhos e como que funciona o nosso inconsciente. Freud estudou desse jeito aí, e ele não ficou muito satisfeito, não. Aí ele dividiu a nossa estrutura psíquica de novo. Só que agora ele dividiu em id, ego e superego. O que significa essa divisão aqui? Ego, todo mundo sabe o que é. Todo mundo já ouviu essa palavra uma vez na vida, pelo menos, já? Nossa, faz bem pro ego ouvir um elogio, né? Fulano chega a estar com o ego inflado. Ego é o meu eu. É o nosso eu. Espera aí que eu vou pôr o computador na tomada. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Você falou lá que a gente esquece, às vezes, dos sonhos se a gente não botar, tipo, se organizar, né? Quando acorda. Uhum. Às vezes eu só lembro depois, à tarde, assim, não lembro. Tem gente que lembra depois, sim. É nesse momento que você lembra que você tem que escrever sobre ele. Ah, tá. Mas tem sonhos que a gente não consegue acessar, que a gente acorda. Vou contar agora por quê, porque o superego não deixa a gente lembrar. Então, como eu estava dizendo, o nosso ego é o nosso eu. É quem da nossa mente se comunica com o outro. Eu me comunico com vocês, vocês estão me vendo falar, eu estou vendo vocês assistindo a aula. Essas ações, quem fazem é o nosso ego. É o ego de cada um. Só que quando a gente nasce, a gente não tem esse ego pronto, essa personalidade estruturada. Inclusive, um bebê nem sabe, quando ele aprende a falar, ele nem sabe falar eu quero bolacha. Ele fala neném quer lalacha. Ele fala neném quer vovó. Neném quer colo. Ele se chama na terceira pessoa. O que significa isso? Ele não tem um eu. A criança aprende a dizer eu quero, eu vou. Mais tarde, quando ele já tem ego. Então, a gente nasce com o quê? A gente nasce sem ego, a gente nasce sem estrutura, a gente nasce puro id. Quando nós nascemos, nós somos cheios de desejo, nós somos cheios de vontade, nós somos cheios de dúvidas, de medos, porque a gente não conhece nada. Então, o neném, ele quer mamar, ele chora, o neném tá molhado, ele chora, ele quer dormir, ele chora. É tão simples, né, gente? A gente dá vontade de falar pro neném assim, menina, é só fechar o olho e dormir. Mas não, ele chora. Ele não sabe simplesmente fechar o olho e dormir. Então, tudo que o neném quer, ele chora, ele pede, ele não sabe que existe certo e errado. Ele vai mexer na tomada, ele vai pegar uma coisa suja e pôr na boca. A mãe
principalmente os principais cuidadores, a mãe e o pai, tem que ficar cercando, ensinando, pode, não pode. Aí uma das primeiras palavrinhas que o neném aprende a falar é não, porque ele ouve muitos nãos. Então ele nem sabe falar ainda e ele vai pôr a mão no lixo, a gente fala, tá engateando, chega no lixo e a gente fala, ó, aí ele olha pra gente e faz assim. Ele já entendeu que não pode mexer no lixo. Sabe o que eu estou ensinando para uma criança? Que tem coisa que pode, tem coisa que não pode? Eu já estou colocando regras. Quando a gente vai crescendo, essas regras vão aumentando de número, são muitas regras que a gente tem que seguir no mundo, e elas vão aumentando também de sentido. Tem regras que são muito fortes, que são muito arraigadas na nossa vida, não é? Sabe o que são essas regras? É o nosso superego que está sendo formado. E aí, tem até um desenho do Mickey, que o Mickey chega em casa e leva um gatinho. Estava lá na neve, lá fora, morrendo de frio, e ele traz esse gatinho. Quando ele chega lá, ele mostra o gatinho para o Pluto, e o Pluto, a primeira reação, quando ele vê o gatinho, é aparecer um Pluto pequenininho com um chifrinho, como se fosse um Pluto diabinho, né? Ih, olha lá, ele vai tomar seu leite. Caramba, ele vai dormir na sua cama. Aí o Pluto fica bravo e vai para morder o gatinho. Aparece um Pluto anjinho. Que isso, Pluto? Ele é um filhotinho. Se você ficar bravo com ele, o Mickey vai ficar chateado com você e você vai receber um castigo. De repente, o anjinho e o diabinho começam a brigar. Pode, não pode? Eu quero, mas não pode. Aí eles começam a brigar. Já viu esse desenho? Lembrou dessa cena? Sabe quem é que está brigando? O id e o superego. Na nossa vida, o nosso id e o nosso superego estão em conflito continuamente. Agora eu vou trazer o exemplo para a área da publicidade e propaganda. Professora, e qual que é a diferença do ego e do superego? Eu vou falar já já. O superego são as regras. E aí o id é o desejo. Aí o id fala assim, eu quero comprar o iPhone 11. O superego fala, você tá louco? Você não tem dinheiro não. O id fala, a gente divide em 24 vezes, em 30 vezes. O superego fala, mas o outro mais barato tem o mesmo efeito, faz a mesma coisa, você quer aparecer. O id fala, mas você que tem eu querer aparecer. Esses conflitos que ficam aí na sua cabeça, eu quero, mas eu não posso. Eu tinha vontade, mas não devo. Aí, Vitor, quem toma a decisão é o ego. É o ego que toma a decisão, porque o nosso ego, o nosso eu, é quem colhe as consequências. Se eu errar, quem vai para a cadeia? Sou eu. Quem vai pagar a conta, pagar a dívida? Sou eu. Ganhar o castigo da mãe? Sou eu. O namorado vai emburrar, quem vai pagar o pato? Sou eu. Então, o id deseja, o tempo inteiro nós temos id acesíssimo, alerta, né? Só quando criança não. Adulto não deixa de ter id. Só porque a criança dá birra. E como ela não tem superego ainda, a mãe que tem que dar um jeito. Mas o adulto, quando ele dá birra, o id do adulto dá birra também. Só que o superego fala assim, cria vergonha, cara. Presta atenção, você vai chorar? Não acredito que você vai chorar, né? Você já é grande. E aí o nosso ego fala, não, eu vou manter a razão, eu vou decidir sobriamente. Então é o ego que manda na história. Não significa que o ego atende só o superego, o ego pode atender o id também. Vou dar um exemplo de aluno, de estudante universitário. Na hora que vai fazer a prova, o id fala, nossa, eu li agorinha esse texto sobre essa questão. Vou olhar no livro, né? Não vou fazer a questão e errar, não. O superego vai falar assim, você vai colar na faculdade. Você não tem vergonha na sua cara, não. É a sua profissão. O id fala, essa professora tá dando essa liçãozinha de moral aí, vai perguntar para ela se ela nunca colou. O nosso id é malandro. Ele gosta de passar a perna no nosso superego. Tem a regra, o superego fala assim, não passa no sinal vermelho.
é errado, é lei de trânsito. O ID fala assim, não tem câmera nesse sinal, tá desativada essa câmera, pode passar. O ID gosta de passar a perna nas regras o tempo inteiro. E tem gente que não desenvolve superego direito, e tem gente que tem o superego muito relaxado. E tem gente que desenvolve o superego muito rígido. A pessoa é tão rígida, tão perfeccionista que, caramba, ela não pode errar nem no sonho. Vou explicar a dinâmica do sonho dentro dessa estrutura psíquica aqui. Quando a gente dorme, quem dorme? Eu durmo. O ego dorme. Qual que é a outra estrutura que dorme junto com o ego? A gente tem regra no sonho? Eu não acabei de falar que sonho é uma loucura? Então, o superego dorme também. Quem fica acordado? Uhul! Quem vai à festa? O ID. Eu desejo, eu posso, eu sou rico, eu sou lindo, eu sou bonito demais, eu vou fazer tudo, ninguém vai descobrir, é só um sonho. Eu posso fazer o que eu quiser. E o ID tá lá, fazendo o que ele quer, subindo na mesa, dançando, jogando dinheiro para cima. Tá fazendo uma série de coisas que você, com censura, com limite, com regras, jamais faria. Mas é o seu ID, você tá sonhando. Quando você começa a acordar, antes do ego acordar, o superego acorda e vê aquela bagunça e fica com vergonha. E aí ele fala assim, meu Deus, como é que o ID bagunçou essa noite? Gente, que PT que ele fez? Eu vou camuflar isso aqui, eu vou dar uma escondida nisso aqui, a pessoa não vai lembrar disso aqui não, porque senão ela vai ficar com vergonha, vai ficar com culpa, né? E aí a pessoa acorda e fala assim, uai, eu não lembro o que eu sonhei, não. Graças ao nosso superego, para a gente não morrer de culpa, sabe? Porque se a gente lembrasse de tudo que a gente faz de errado e de bagunça durante o sonho, quando eu falo assim que os nossos desejos vêm à tona, tem gente que lembra que sonhou, que beijou o namorado da melhor amiga. Eu sinto muito, você tem vontade de furar o olho da sua amiga, né? Porque você vai beijar o namorado dela um dia, se ela abandonar ele. Porque você deseja o namorado dela. Credo, professora, que absurdo. De jeito nenhum. Você sonhou? Então é seu desejo. É inconsciente. É tão engraçado que o ID é malandro, então ele camufla umas coisas a gente lembra, mas a gente lembra tão bagunçado, aí a gente não entende o sonho. Por exemplo, você beija uma pessoa no sonho, que eu estou dando exemplo de beijo, você beija uma pessoa no sonho, mas ela tem a voz de outra. Nossa, que coisa mais esquisita, eu estava beijando meu namorado, mas a voz dele era do meu cunhado, do irmão dele. Então tá, você estava beijando seu cunhado no seu sonho, tá bom? É isso que aconteceu. Esse trem tem significado? Tem exatamente esse significado que eu tô falando, você deseja. Senhora. Credo, teus desejos muito... Ai, ai. Júlia! Todo mundo tem, Júlia. Eu sonho muita coisa sem sentido. É sem sentido porque o superego bagunça pra gente não entender. Quer ver um exemplo? Eu tô falando só de desejo de beijar na boca, deixa eu dar um outro exemplo. Tanto que o nosso ID é malandro. Você briga com a sua melhor amiga. Não precisa ser melhor amiga, não. Você briga com uma pessoa, tá? Pode ser a pessoa com quem você trabalha, seu colega de trabalho. Você tem uma briga, uma discussão com essa pessoa. É aquela discussão horrível. Nossa, que vontade de matar! Não, peraí, matar eu não posso não, porque matar é errado, né? Matar é pecado. Meu Deus, misericórdia, limpa meu coração de tanto ódio. Não posso odiar fulano. Às vezes dorme fazendo oração, pedindo a Deus para perdoar o ódio que está no coração. Porque é uma pessoa muito pura, né? E aí a pessoa dorme com essa raiva mal resolvida, querendo purificar o coração. Se essa pessoa que é tão dura consigo mesma, que não consegue nem sentir raiva da outra, que sente culpa, e estava orando para Deus tirar o ódio do coração dela. Se ela sonhar que ela está matando a outra pessoa a facadas, se ela sonhar isso e lembrar, ela vai morrer de tanta culpa. Ela não consegue lembrar disso, não.
Então, o que que o id faz? Você sonha com aquela amiga, com aquela pessoa que você brigou, né? Essa amiga sua, essa conhecida, sobe o elevador no 23º andar, sai pela janela, pula e cai lá de cima, tchau, plá, espatifa no chão, morre. Aí você acorda e fala assim, gente, que sonho esquisito, eu sonhei que fulano suicidou. Deixa eu contar uma coisa para você. Você matou a pessoa no seu sonho sem sujar a mãozinha de sangue. Olha o tanto que é mais legal. Sem culpa. O seu id conseguiu fazer você matar alguém, porque, gente, a pessoa não está no seu sonho, é você. É você. É uma representação sua com aquela pessoa. Então, o nosso id faz isso demais. A gente pensa que está sonhando com uma pessoa e está sonhando com outra. A gente pensa que está... Ele disfarça, ele dá uma disfarçada para a gente conseguir conviver com a nossa culpa. Como que isso funciona para vocês? Professora, a gente tem que ser o diabinho, então, porque nós vamos acessar ou tentar fazer com que o consumidor acesse o seu id, né? Para ele, que são os desejos, para ele comprar, para ele gastar, para ele consumir. Nós vamos ser os diabinhos da história? Não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nem sempre o id é o errado e o superego é o certo. Tem desejos na nossa vida que são possíveis e são corretos, não tem? Não é possível que tudo que a gente deseja na vida está errado. Não, tem coisa que eu desejo que é possível. E aí eu vou lutar por aquele sonho, lutar por aquele desejo. Por exemplo, se eu quero comprar uma coisa muito cara, eu vou fazer uma economia para comprar aquilo, eu vou me organizar para fazer aquela viagem, eu vou me organizar para fazer aquele curso. É caro, mas aí você vai fazer a pessoa perceber que aquilo não é um gasto, aquilo é um investimento. Percebe a diferença? A pessoa não vai sentir que está sendo fútil, que ela não está sendo Maria vai com as outras, que ela não está imitando ninguém. A gente tem que fazer a pessoa se sentir bem, gastando, comprando, independente do que ela estiver gastando. Um exemplo clássico que eu gosto de dar também para mostrar que nem sempre o id, o desejo é o diabinho, e o superego é que é o anjinho, é uma pessoa que tem uma educação muito rígida, ela é ensinada, por exemplo, uma educação rígida e conservadora, né? Isso não é muito incomum, não. A pessoa rígida e conservadora, ela é ensinada que ela precisa casar virgem, que sexo é errado, que sexo é feio, que sexo é nojento. Não tenho nada contra quem prefere, quem toma a decisão de se guardar para depois do casamento. Eu não estou dizendo que isso é errado, não, tá? E nem que é certo. Estou dando um exemplo de uma pessoa que tem muita rigidez em relação a sexo. É tanta rigidez que o sexo passa a ser feio, passa a ser nojento, passa a ser ruim. Então, essa moça, principalmente as mulheres, são ensinadas assim em algumas famílias. Não pode, é errado, é feio, é sujo, é nojento, é pecado, a vida inteira daquele jeito. Aí ela veste de noiva, sobe no altar, recebe uma oração, é como se ela tivesse que ter uma tomada, um interruptor, agora pode. Só que as pessoas não são feitas de tomada, de interruptor. Ela foi construída 20 anos ouvindo que não pode, que é feio, que é nojento. Como é que só subir no altar e descer, ela tem que simplesmente, uau, agora pode, agora é legal, agora é lindo, agora é gostoso. Tem gente que trava. E tem muitas mulheres que procuram um consultório de psicologia porque são frígidas, porque não conseguem ter prazer. Porque no dia que o marido procura, meu Deus do céu, ele quer hoje é dia da minha tortura. Tem mulheres que relatam sua vida sexual desse jeito. A gente vai tentar descobrir o que está acontecendo? É porque foi formatada para isso. Então, uma mulher pode desejar ter sexo com o marido e vice-versa? Óbvio. É um desejo positivo, um desejo permitido? Óbvio.
Mas essa mulher não consegue dar vazão a esse desejo por causa do superego dela, que é muito rígido. Percebe que aí o id não é diabinho, o superego não é anjinho? Os papéis se inverteram? Pois é, então eu uso o desenho do Pluto para fazer uma analogia, mas depois eu tento corrigir, dando esse exemplo do casamento, do sexo após o casamento, porque nem sempre os desejos são feios, são errados, são indecentes. Ou seja, pessoal da propaganda, vocês podem sim influenciar o id das pessoas e fazê-las perceberem isso. Que o desejo dela é bonito, que o desejo dela é possível de ser realizado, que o sonho dela não é um sonho impossível, utópico, absurdo, mas que se ela se organizar, ela consegue. Então, vocês vão dar sempre vazão, vão sempre atacar como principal objetivo o id do consumidor. É esse que a gente tem que tentar alcançar na medida do possível. Ficou clara essa segunda tópica? Conseguiram relacionar a primeira com a segunda? Percebam que se a gente for fazer uma relação do id, do ego e do superego com consciente, pré-consciente e inconsciente, eles têm uma relação. O ego e o consciente, eles são o mesmo. O ego é a nossa parte lúcida, sóbria, que está em contato com o outro, certo? O id é inconsciente, eu não tenho acesso ao inconsciente. O superego, ele é mais ou menos consciente e inconsciente. Nem sempre nós temos acesso às características do nosso superego. Então, tem jeito de fazer uma comparação entre as duas tópicas, entre a primeira tópica e a segunda tópica. Quando eu falo de sonho, tem outra coisa também que dá uma bambeada no superego, não é só sonho não, tá? Quando o indivíduo bebe, quando o indivíduo fica alcoolizado, quem que ele tonteia? O superego. Por isso que a pessoa fica corajosa, a pessoa tem coragem de fazer coisa que sem o álcool ela não teria coragem. Porque quem que ela pôs para dormir? O superego. Tanto é que tem gente que acorda depois do coma alcoólico e fala assim, eu fiz isso, pelo amor de Deus. Não fa... Nossa, olha aqui o áudio que eu mandei. Meu Deus, eu liguei para fulano. Nossa, gente, que vergonha, que vacilo, porque agora você está sóbria e sabe o que você fez enquanto você estava alcoolizada. Então, o álcool tem o mesmo efeito no nosso superego que o sono tem. Ele dá uma bambeada na parte... A gente perde a censura. Professora, eu achei que só inibia o córtex pré-frontal, né, não? Bom, se a gente for falar de estrutura física, é o córtex pré-frontal que é inibido. Mas se a gente for falar de estrutura psíquica, quem que o álcool inibe? O nosso superego, a nossa parte consciente de que pode e não pode fazer as coisas. E não é só álcool, não. Algumas drogas também. Inclusive, algumas drogas, não estou falando de drogas ilícitas, não. Quando a pessoa vai fazer um exame e ela é dopada, ela é sedada, ela também não se lembra depois do que ela fez. E ela fica engraçada em alguns casos, ela conversa pra caramba e depois não lembra de nada o que ela falou. Eu estou no último minuto, aliás, nos últimos segundos desse último link. Quando cair, vocês voltam novamente no mesmo para a gente continuar conversando, tá bom? Nós não terminamos ainda não o nosso conteúdo. Apesar de que tem gente abrindo a boca de sono, né? Vocês dois aí acham que eu não vi vocês bocejando. Então... Quando uma pessoa boceja influenciar a outra. Esse negócio é... Não sei se a Ana Vitória estava vendo você bocejar e ela bocejou também, não. Foi ela primeiro. Foi ela primeiro, aí você viu e ficou com vontade. Leva culpa, leva culpa. Isso era